Para acessar o cadastro de clientes, é só você ir no menu esquerdo em Atendimento, Cadastro, Cliente. Assim como nas demais telas do sistema, aqui você pode ver esse botãozinho novo para criar um cadastro de cliente novo, assim como também pode consultar ou alterar um cliente já existente. Só digitando um pedaço, por exemplo, do nome aqui, a gente tem 2 cadastros. E aí selecionando um deles, a gente já vai para poder consultar as informações desse cliente e consequentemente alterar alguma coisa caso você queira também, tá? Como padrão do sistema também, quando você estiver no modo de adição, inserindo um novo cliente, no caso aqui, ou alterando, consultando algum cliente, as demais informações da tela aqui, como você pode ver, elas estão mais escuras aqui e impedem o acesso justamente para dizer para o usuário, no caso, que ele precisa sair, caso ele esteja só fazendo uma consulta, ou salvar uma alteração que possa ter sido feita aqui, para aí sim liberar as demais telas do sistema aqui, tá? Então aqui no caso, vamos fazer um cadastro novo de um cliente, a gente só clica no botãozinho novo aqui, que a gente tem as informações padrão, no caso esse aqui, a partir do momento que a gente salvar esse novo cliente, vai aparecer um código novo aqui para ele que é gerado automaticamente, e aqui ele também vai salvar a data quando esse cadastro for efetuado. Aqui, para clientes existentes que, por exemplo, alteraram o CNPJ, a empresa fechou, faliu, seja o que for, você pode inativar ele clicando aqui nessa opção. Aqui você tem informações de telefone, celular, e é tudo com máscara aqui. Conforme eu for digitando, ele já vai gerando a máscara para mim certinho, tá? Isso serve para celular também. E aqui em destaque seria basicamente para poder, quando eu for consultar um cliente novo aqui ou alterar, na listinha aqui, que cor que ele irá aparecer nessa lista. Então se ele vai aparecer em vermelho, em preto, em azul, verde ou laranja. É uma forma de organizar melhor os seus clientes. Você pode, por exemplo, colocar em vermelho todos aqueles clientes que tem alguma pendência, algum atraso, então você quer que apareça de uma maneira mais fácil aqui para você identificá-los. Ou clientes que são bons clientes, têm um score alto na sua empresa, você pode especificar e organizar da maneira que achar melhor. Aqui embaixo a gente tem o contato, que normalmente, no caso de um cliente que é uma empresa, com quem normalmente dentro dessa empresa que você costuma comunicar. Então você pode colocar o nome dessa pessoa aqui, pode colocar uma data de nascimento desse contato também, que é importante em alguns casos onde você quer ser lembrado quando esse contato faz aniversário, para poder fazer um agrado, mandar um presentinho, alguma coisa desse tipo. E aí o sistema vai poder te lembrar disso também. Aqui é algo que a gente costuma chamar de follow-up, que basicamente é o seguinte: se você deixar como sim aqui, na tela de vendas, você tem uma opção lá que é de processos, onde você pode estar inserindo informações nessa venda referente a problemas que podem estar acontecendo, serviços que podem estar sendo efetuados, ou qualquer outra coisa que você queira que esteja registrada nessa venda, seja por um serviço ou um produto que você esteja vendendo. E se você quiser que o cliente possa acompanhar essas informações que forem inseridas à venda, aí você coloca esse seguir ou essa venda como sim. Aí para todo novo processo que for gerado lá dentro da venda, né, para toda nova informação, né, ou problema até que você queira que o cliente fique sabendo de um atraso, por exemplo, na venda, você deixa aqui como sim, e o cliente sempre vai ser notificado para toda venda que for efetuada com o nome dele ligado a essa venda. Ele sempre vai receber um e-mail, no caso, falando de updates que forem realizados nessa venda, no caso de processos, coisas novas que forem acrescentadas lá. Aí o cliente vai sempre ficar sabendo. Aqui você tem a opção de emissão de boleto para esse cliente. Essa emissão de boleto, no caso, são para clientes com score mais alto, onde você permite
que na venda, por exemplo, possa ser emitido boleto para esse cliente, né? Então, desde que esse cadastro tenha sido consultado, ele seja com score bom, no caso no Serasa ou outros órgãos, aí você pode liberar essa opção de boleto para ele, tá? Essa parte de atualizado, ela é parecida com essa de cliente desde aqui. No caso, quando o cadastro ele é efetuado, aqui vai estar inserida a data e horário em que esse cadastro foi criado. Aqui, para toda vez que você entrar nesse mesmo cadastro e você salvar qualquer alteração que foi realizada aqui e você clicar no botão salvar, aí aqui ele vai atualizar a data e horário de quando foi salvo. Isso daqui é importante, inclusive, para essa parte de emissão de boleto, porque automaticamente o sistema, você pode pôr para ele a cada 6 meses, por exemplo, que esse cliente não tem nenhuma movimentação na sua empresa, não comprou nada, por exemplo, não fez nenhum serviço, você pode colocar para essa emissão de boleto automaticamente vir para não, para que, se você quiser que esse cliente possa emitir boletos novamente, aí você tem que vir no cadastro dele, checar se as informações estão atualizadas, por exemplo, para poder aí sim liberar novamente esse cliente de emitir boletos para ele. No caso aqui embaixo, tipo de pessoa, se é física ou jurídica, então se esse cliente tem um CNPJ, ele representa uma empresa, aí você coloca aqui como pessoa jurídica e os demais campos vão estar associados à pessoa jurídica. Se você alterar para física, pode ver que ele muda alguns campos aqui, como por exemplo CPF, RG, que não tem aqui na pessoa jurídica. Aqui é o CNPJ e o nome fantasia, data de abertura da empresa, você vai ter aqui, tá? No caso de pessoa jurídica aqui, que são os clientes mais comuns, a gente tem essa opção aqui do Sintegra também, de eu poder inserir um CNPJ, caso eu saiba o CNPJ desse cliente, e aí ao clicar aqui em um desses dois botões, ele já checar, no caso no Sintegra, se existe informação relativa a esse CNPJ. Caso exista, ele já vai preencher os demais campos automaticamente. Isso aqui ajuda muito, não só a eliminar erros, né, de digitação, como também a tornar bem mais rápido o cadastro de uma empresa, caso ela exista a informação certinha lá no Sintegra. Tá? Então isso depende muito do CNPJ ter sido inserido aqui corretamente. Tá? Então aqui tem o nome fantasia da empresa, que é como se fosse um apelido que você pode dar. A empresa ela tem um nome de fachada, mas o nome e razão dela é diferente, o que seria aqui na razão social. Então a gente pode pôr aqui o nome fantasia dessa empresa. Tá? Aqui seria basicamente quando que essa empresa foi criada, né? Diferente daqui, quando ela foi cadastrada no sistema ERP, aqui é quando ela realmente começou a existir. Tá? Aqui a razão social, que normalmente se tiver no Sintegra já vai puxar também, se é ME, se é SA, por exemplo, ele puxa LTDA, limitada, né? Ele puxaria tudo aqui também. Aqui é importante se é um consumidor final revenda, para a parte de nota fiscal, é importante setar essa informação certinha, e se é contribuinte, isento ou não, aqui também, tá? Aqui embaixo nós temos informações de inscrição estadual, municipal, SUFRAMA, que é importante em alguns estados para emissão de nota também. Se ela tem algum website ou blog, você pode cadastrar aqui também, para poder consultar no futuro. E aqui, caso você queira que, vamos supor que você tem mais empresas cadastradas aqui no sistema e você quer que uma determinada empresa, uma específica empresa sua cadastrada aqui, sempre preste serviço para esse cliente. Então você pode setar aqui. Como a gente só tem uma empresa aqui cadastrada no sistema, ele só vai mostrar essa aqui. E aí automaticamente quando eu selecionar esse cliente lá na venda, por exemplo, ele já vai puxar a prestadora de serviço para mim aqui, quando eu inserir um serviço, por exemplo, a ser feito para ele, tá? Então isso aqui é bacana para, por exemplo, eu trabalho com 2, 3, 4 empresas diferentes, onde eu quero que para determinados clientes tal prestadora de serviço sempre faça
o serviço para esse cliente, então você pode setar isso aí aqui. Aqui plano de pagamento é importante também para empresas que gostam de trabalhar sempre com um determinado dia de pagamento para você poder gerar boletos para ela sempre nesse mesmo dia. Então normalmente algumas empresas, principalmente transportadoras, pedem para você gerar sempre os boletos para ela no dia 15, no dia 20 do mês, tal. Você pode estipular um plano de pagamento fixo para essa empresa. Lógico que isso vai ser um padrão, mas para cada venda você pode trocar esse plano de pagamento, colocar o que você quiser, mas como padrão ele sempre vai puxar para vendas novas, no caso aqui o plano que você estipular aqui. Bloqueado ou não, isso aqui é importante para empresas, por exemplo, que infelizmente existem clientes mal pagadores, né? Onde você pode bloquear o cadastro deles aqui. Então aí você pode tornar mais fácil para um vendedor seu, por exemplo, na hora de inserir esse cliente numa venda. Se o cadastro dele tiver como bloqueado aqui, ele vai mostrar uma mensagem lá e não vai permitir que esse cliente seja inserido naquela venda, até que você venha aqui no cadastro dele e libere novamente bloqueado aqui. Então isso é importante para, por exemplo, uma empresa, um cliente que não pagou certinho um determinado boleto seu, você quer que ele acerte a situação financeira dele com você antes de você liberar o cadastro dele. Então é só colocar aqui como bloqueado, aí ele vai dar um aviso para o vendedor na hora que ele for inserir esse cliente lá na venda, ele resolve essa situação, você libera aqui no cadastro dele, bloqueado não de novo, para poder efetuar uma nova venda para esse cliente. Tá? Essa parte de colaborador é importante para empresas onde os seus colaboradores também compram na sua empresa. Então você pode colocar aqui, por exemplo, se o cadastro desse cliente, na verdade, ele é relativo a um colaborador seu. Então ele faz parte da sua empresa como colaborador, você pode setar como sim aqui também, para, por exemplo, dar mais desconto ou políticas aí diferentes que você pode realizar na sua empresa relativa a vendas para colaboradores, né, para pessoas que trabalham na sua empresa. Aqui embaixo nós temos mais alguns campos de ramo de atividade, por exemplo, onde caso esteja aqui no Sintegra ele também já vai preencher automaticamente essa informação, mas basicamente com o que esse cliente seu trabalha, você pode colocar aqui o ramo de atividade dele. Aqui essas observações, isso aqui é um campo bacana para, por exemplo, você colocar coisas que esse cliente gosta, preferências. Se o seu cliente quer, por exemplo, um plano de pagamento específico, você pode colocar aqui nas observações por que ele deseja esse plano específico. Ou esse cliente, por exemplo, ele sempre gosta da nota e boleto feito na hora, e não que você envie a nota depois, através de uma junção de vendas e tal. Então você pode colocar essa informação aqui, tá? Aqui no histórico do cliente você pode colocar outras informações que são mostradas em outras telas específicas do sistema, tá? Que mais para frente a gente vai estar vendo. Observações obrigatórias para OS Venda. Então esse tipo de informação ele vai mostrar com um destaque maior na hora que você inserir esse cliente numa determinada venda, ele vai gerar esse aviso de uma forma mais impactante ali para o seu vendedor, de algo que não pode ser esquecido. Eu dei o exemplo ali anteriormente de nota fiscal que deve ser feita na hora, ou por exemplo, para toda venda para esse cliente é necessário que haja um pedido. Então você pode colocar essa informação aqui para tipo pedir ao cliente o número do pedido de venda, que às vezes é uma exigência dessa empresa, e o cliente, ele, se não tiver esse pedido, aí eu não posso fazer essa venda para essa empresa especificamente. Então são informações muito importantes que devem ser mostradas já no ato do início da venda. Então ele vai mostrar no sistema aqui para você, conforme for digitado aqui nesse campo. Aqui informações que são específicas desse cliente, que você quer que apareça em todas as notas fiscais que forem efetuadas para esse cliente especificamente, então você pode colocar aqui. Tá? Aqui são informações que não necessariamente aparecerão na DANF, né? Como aqui no campo acima, mas que você quer que apareça no ato da geração da venda.
Então isso aqui, por exemplo, o faturista da sua empresa, tal, é importante esse campo aqui para determinadas situações onde você quer que, onde essa empresa, por exemplo, gostaria que para toda nota gerada para ela também fosse emitido um e-mail com tais informações, onde você precisa, por exemplo, colocar a placa do veículo para o qual está sendo emitida essa nota, esse serviço foi efetuado. Então são informações que você pode colocar aqui, por exemplo, para o seu faturista, para a pessoa que gera as notas fiscais no sistema aqui para a sua empresa. E essas informações já são para notas de serviço, tá? Então NFE são notas de produtos e aqui são para notas de serviço. Aqui vou mudar aqui posição para você poder ver essas outras informações aqui. Você pode colocar para quando você for gerar boletos para essa empresa, você gostaria que essas informações saíssem nos boletos, tá joia? Bom, nessa primeira tela é isso. Então na segunda tela aqui a gente pode ir para a área de endereço, onde para esse cliente aqui a gente pode colocar um CEP, e aí se esse CEP já existir no cadastro dos Correios, ele preencher essas demais informações aqui. Então, por exemplo, colocar o CEP aqui da empresa, se eu clicar aqui em Correios, aí ele encontrou o CEP e já me traz aqui os campos relacionados a esse CEP, e aí você só precisa preencher o que está faltando. Então, qual que é o número aqui, se tem algum complemento, então algo para facilitar, por exemplo, fica em frente à rodovia Anguera, ou se é um apartamento, então qual que é o apartamento, qual que é o nome do edifício, esse tipo de coisa, né? Aqui embaixo a gente tem mais algumas opções de endereço, por exemplo, todos os contatos relativos a endereço da empresa, no caso aqui e-mails para orçamento ou para nota fiscal, você pode inserir esses e-mails separadamente aqui. Então ele dá, no caso o sistema dá aqui 3 campos para você preencher aí 3 e-mails diferentes para orçamento e para nota fiscal, para o sistema estar fazendo isso automaticamente, como eu disse, ou para você simplesmente estar mantendo essa informação aqui para efeito de consulta. A partir daí, só clicar em salvar aqui e esse cadastro novo será efetuado. No caso aqui, como eu não coloquei o CNPJ ou o CPF aqui, se fosse uma pessoa física, aí ele teria que me dar um erro aqui, como está acontecendo aqui, onde ele pede esses campos obrigatórios, que é o mínimo para você poder fazer o cadastro de um cliente para ser usado aqui no ERP. E é isso. Espero você no próximo vídeo.